Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carol, boa noite, Maria da Conceição, sejam bem-vindas. Boa noite, Bruna. Estamos aqui dando início. Boa noite, Morgana. Flavinha, boa noite. Boa noite, Isa Lima. A Isa Lima chegou, depois eu vou até falar a frase da Isa Lima. Gente, Isa Lima faz um trabalho fantástico lá em Santiago, no Rio Grande do Sul. Eu assisti uma entrevista que ela fez para a rádio local e a frase de efeito da Isa Lima, muito linda, muito tocante. Até anotei aqui, viu, Isa Lima, para lembrar de falar. Que todos floresçam onde Deus os plantou. Que lindo, viu, Isa Lima? Muito bonito o seu trabalho e você tem uma desenvoltura muito boa para falar. Boa noite, João Carlos. E também vi que você tem você estava conversando do seu trabalho, mas você desenvolve um trabalho magnífico junto ao centro também. Boa noite, Marquinho. Boa noite, João Carlos. E gostei muito mesmo, tá? Foi muito tocante. Você tem uma boa desenvoltura para falar, que eu não estava dizendo, você tem um conhecimento, pelo que eu pude notar rapidamente ali, da doutrina espírita também. E essa frase muito linda que você trouxe aí para a gente, tá? Depois, no final da live, eu vou repetir também, para que as pessoas possam compenetrar desse conteúdo magnífico, viu? Muito bonito. Deixa eu fixar aqui o comentário, para que a gente possa... Pronto, comentário fixado. Vamos mandar os aviõezinhos aí para aquelas pessoas que nos pedem, né? E aí a gente vai dando sequência aqui. Então, hoje numa segunda-feira, a gente tem uma mensagem, considerações do Jerônimo, que a gente está fazendo, né? Nós temos praticamente um mês ainda desse livro, estava fazendo uma estimativa, vai dar mais ou menos um mês ainda deste livro Escalada de Luz. E aí nós vamos entrar num outro livro, ainda estamos estudando ainda qual vai ser, mas é um outro livro do Jerônimo Mendonça também, que a gente vai estar trabalhando com ele. E boa noite, Carlos, seja bem-vindo, divulgando o Espiritismo, que é o Hélio. O Hélio mandou um direct para mim hoje, aproveitando que ele está aqui também. Ele ficou impressionado, ele não conhecia a vida do Jerônimo, então ele começou a pesquisar um pouco, ficou impressionado com a vida do Jerônimo. Eu até falei para ele que no meu canal do YouTube, né, Reflexões Aloísio, no canal do YouTube, tem mais de 20 palestras. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Alessandra. E essas palestras foram gravadas dos anos de 1986 a 1989, gravadas em áudio, transformadas em mídia MP3 e depois colocadas no nosso canal, no canal do Aprendiz do Evangelho e do Instituto Eurípides Barçanufo também. E aqueles que quiserem ouvir essas 20 palestras, elas estão apenas em áudio e o Vitor fez uma edição e colocou algumas imagens de natureza. Porque às vezes a pessoa está ouvindo, né, numa Smart TV, por exemplo, ou no smartphone, ela pode estar acompanhando, vendo com paisagens também, né, para não ficar uma tela parada. Mas as palestras são muito boas e valem muito a pena, tá? Aqueles que tiverem assim disponibilidade, eu não tenho nada para fazer hoje, entra lá no nosso canal do YouTube, ouve umas palestras do Jerônimo, que a Flavinha sempre diz que as palestras do Jerônimo são muito atuais. Elas são tão atuais que a Flavinha sempre fala isso. Eu acho interessante essa fala dela, que parece que o Jerônimo ele saiu de 1986, 89, fez uma viagem no tempo e aí, tendo feito essa viagem no tempo, viu a situação que estamos vivenciando hoje, foi lá e fez as palestras. Então,
E por que isso? Porque, na verdade, a base da palestra do Jerônimo era sempre fundamentada no Evangelho. O Evangelho é sempre atual, seja de 1900 e pouco, seja de agora. É sempre muito atual. Então é interessante aqueles que tiverem oportunidade, né? Flavinha, você precisa terminar de vê-las. Eu também estava falando isso hoje, né? Eu já ouvi várias dessas palestras, mas a gente precisa ouvir novamente, né? Ouvir novamente. Que a que mais me toca, que eu sempre falo, que eu já ouvi N vezes, é a intimidade espírita. A intimidade espírita, praticamente eu sei decor e salteado, né? Uma vez eu cheguei até a fazer uma palestra baseada no Intimidade Espírita do Jerônimo, principalmente na história que ele conta da princesa e do jardineiro. É muito linda essa história. Mas é interessante a gente estar ouvindo, sim. E a mensagem da noite, ela intitula-se Considerações, tá? Bom, deixa eu falar de novo, depois eu falo no final, antes de começar de falar. A nossa querida Isa Lima, que está aqui conosco, ela é da cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. Ela participou hoje de um programa, de uma entrevista, lá na rádio local. Ela até me mandou o link, eu acompanhei e eu fiquei impressionado, não só com o trabalho dela, que ela já tinha me mandado umas fotos do trabalho que ela desenvolve lá, tipo de um artesanato, né? Mas além disso, o conhecimento da doutrina espírita dela, ela trouxe uma frase de efeito muito, muito importante, que é assim, que todos floresçam onde Deus os plantou. Flavinha, você contou a história para o Murilo, né? E ele adorou, com certeza. Não tem quem não adora a história da princesa e do jardineiro. Ela é muito tocante, realmente. Então vamos prestar atenção, né? Quais são as considerações que o Jerônimo traz para nós nesta noite. Considerações, né? Aquilo que a gente sempre fala. O que eu devo considerar? O que eu devo ter como referência em relação à minha vida? Ele vai fazer umas relações. A beleza física sem a beleza moral é semelhante à flor que não perfuma, ao sol que não aquece ou ao cheque sem fundo. Então vejam, muitas vezes a gente se encanta com a beleza de uma pessoa. E às vezes a pessoa tem uma beleza estonteante, que você olha, você fala assim, nossa, aquela pessoa, só de olhar você já fica embevecido com tamanha beleza. Mas a gente sabe que a beleza física, ela não representa necessariamente a nossa beleza interior. Que a gente sempre fala, até aquele exercício do espelho, que eu sempre falo para a gente estar fazendo pela manhã, quando você acorda, chegar na frente do espelho e falar, bom dia, eu te amo, você é lindo, você é maravilhoso, você é magnífico, esplendoroso, porque é feito à imagem e semelhança de Deus. Então vejam, quando a gente está falando isso, nós não estamos falando na nossa beleza exterior, né? Aquela beleza narcisista. Eu sou lindo, maravilhoso, tenho pele assim, tenho cabelo assado, meus olhos é dessa cor. Isso é efêmero, isso passa. E a beleza que fica é a beleza moral, é a beleza da alma. E como ele compara, né? É semelhante a uma flor que não perfuma, como se fosse uma flor artificial. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. Ao sol que não aquece. O sol realmente aquece, mas vamos supor que você tivesse colocado uma tela num sol na sua televisão, aquele sol realmente não vai aquecer. E ao cheque sem fundo, que a Flavinha achou graça, né? Mas Flavinha, existe cheque sem fundo ainda, viu? Por incrível que pareça, ainda existe cheque sem fundo. Tem pessoas que ainda trabalham com cheque, então o cheque sem fundo é aquele cheque, por exemplo, não tem o valor, não tem o lastro que dê sustentação a ele. É assim como a gente fazer essa relação da beleza física sem a beleza moral. Porque, boa noite, Natália, seja bem-vinda. Então vejam, quando a gente faz essa relação, somos lindos, maravilhosos, esplendorosos, tá? E por dentro? A gente pode ser o quê? Ou se tem, né? Tem bastante cheque sem fundo. Como que a gente pode colocar como uma comparação?
aquela passagem do Evangelho, dos sepulcros caiados, bonitos por fora. E o que são sepulcros caiados, né? Eu fui até pesquisar outra vez, eu estava vendo sobre isso no Evangelho. Caiado, na verdade, é uma tinta que é utilizada na base de cal. Uma tinta bem rudimentar. Então você pega a cal, você dissolve na água e passa. Então ele vai ficar branco. Mas ele fica branco por fora, né? Mas por dentro, o que Jesus fala? Está cheio de toda sorte de podridão. Toda sorte de podridão. Então, na verdade, a beleza física, sem que a gente tenha uma beleza moral, a gente vai ficar, não tem valor nenhum. A pessoa pode ser a Miss Universo, que ela chegar no plano espiritual, aquela pessoa linda e maravilhosa. Só que se ela não tiver a beleza interior, a sua transformação moral, não muda nada. Patrícia, nem pensei que existisse mais. As pessoas não aceitam cheque, né? As pessoas não aceitam cheque porque na verdade, assim, não existe uma obrigatoriedade de se aceitar cheque, né? Boa noite, Giovana, seja bem-vinda. Não existe uma obrigatoriedade, mas ainda existem algumas pessoas que pedem para que a pessoa faça o pagamento em cheque, porque ela não quer trabalhar com a máquina de cartão, que tem uma tarifa, tudo mais. E aí corre o risco de trabalhar, pegar o cheque e ele não ter o fundo, o lastro suficiente. Boa noite, Martiele, boa noite, Silvia, sejam bem-vindos. Então, é assim que funciona essa questão. Aí ele vai partir para um outro ponto de considerações. Riqueza que não serve, que não estimula o progresso, que não ampara a ninguém, são zeros dourados a evidenciar miséria total que a retém. Então, né? A pessoa que é muito rica, a pessoa que tem bastante dinheiro e não utiliza aquele dinheiro para quê? Para estimular o progresso, para amparar uma família necessitada, para amparar uma instituição social. Ele fala assim, são zeros dourados que não serve, né, para nada. Serve para evidenciar a miséria total daquela pessoa que tem. Então, a riqueza, eu estava analisando até, eu já falei sobre isso, né, que tem 3 provas que eu considero difíceis. A pobreza, a riqueza e o poder. São as 3 provas mais difíceis. Qual que é a mais difícil de passar? Olha, cada um sabe, se já passou por ela, sabe a sua dificuldade. O João Carlos está doido para passar pela prova da riqueza, mas ele falou, vai esperar um pouco. Ele sabe que não é fácil passar pela prova da riqueza, né, João Carlos? Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Então, a prova da pobreza é difícil também, passar por dificuldades. E a pessoa, quando passa pela prova da pobreza, saber passar por aquilo com resignação é difícil. Muitas vezes a pessoa vê tanta ostentação pelo mundo e quer, por toda a lei, né, conseguir aquilo que os outros têm. E aí acaba cometendo atrocidades, entrando pelo mundo do crime. A prova da beleza também, Flavinha, é verdade. A prova da beleza, é verdade. Mas dentro dessas 3 que eu falo, a riqueza, a pobreza e o poder, eu acredito, na minha modesta opinião, boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Eu acredito que na minha modesta opinião, a mais difícil de se passar é o poder. Porque o poder corrompe a criatura. Porque muitas pessoas podem ser ricas, ter dinheiro que não acaba mais, mas ele quer a todo custo ter o poder. Deve ter todo custo para ter o poder. O João Carlos falou que não deve ter feito bom uso dessas provas. João Carlos, essas provas, todos nós vamos ter que passar por elas, tá? Inclusive a prova da beleza. E aí é uma grande prova. Porque quando você vem, né, rico, bonito, né, poderoso, nossa, gente, aí para você se perder é um prato cheio, facinho. É fácil. Se você não tiver já adquirido preceitos e conceitos morais para poder usar, para saber que a sua beleza é efêmera, para você saber que o seu poder ele é temporário, para você saber que
que a sua riqueza, se ela não for utilizada para o bem das demais pessoas, para o progresso, de nada vale, como que ele coloca para a gente? Evidencia, na verdade, a miséria total daquele que a retém. E aí ele já entrou até no outro, eu já até antecipei uma outra parte que nem tinha me tocado disso, né? Eu tinha lido já o texto, mas quando a gente vai lendo que vai fazendo essa reflexão, né? Ai, ai. Aí qual que ele vai falar? O poder que foge à bênção do equilíbrio, que não usa misericórdia na justiça e não favorece a paz, é um trono de ilusão todo enfeitado com as flores mortas do desencanto, no qual se assenta um cadáver em forma de homem. Olha só, gente. Difícil, hein? Boa noite, Elizabeth. Seja bem-vinda. Elizabeth é a nossa querida Beth, lá do Centro Ceareiros de Jesus, lá de Ituiutaba, o centro que foi fundado pelo nosso querido Jerônimo Mendonça. Gratidão em tê-la aqui conosco, Elizabeth. E então vejam, o poder que foge à bênção do equilíbrio. Tudo na nossa vida tem que ser feito com equilíbrio. Se você está moldado hoje, por exemplo, por uma situação que você adquiriu um poder, a gente tem que saber que nós não somos, nós estamos investidos daquele poder. Boa noite, Elizabeth, Pérolas do Evangelho. Então, esse poder que nós temos, que fomos investidos, temos que ter ciência que ele é temporário. Ele é temporário. Nós não somos, nós estamos investidos em determinado poder. E quando a gente está investido desse poder, nós temos que tomar cuidado que para a gente se perder, para a gente usar a nossa arrogância, a nossa prepotência, Você sabe com quem você está falando? E aí a gente traz o Cortella para explicar exatamente quem somos nós nessa imensidão do cosmos, né? Só que a gente se acha a última bolacha do pacote quando a gente está imbuído num poder, quando a gente está, por exemplo, detendo algum cargo temporário. Gente, tem umas coisas ridículas, né? Tem pessoas que ficam se degladiando para conseguir um poder dentro da casa espírita. Ah, eu sou o dirigente, eu sou dessa diretoria. E aí surge, sabe, melindres, discussões estéreis que não levam a nada, né? Você vai embora e o centro espírita vai ficar, a instituição que você faz parte vai ficar. E você vai ser apenas, talvez, e tão somente, talvez, um retrato na parede. Isso que acaba sendo. É a sua pulga do leão, Eu sou a pulga do leão, Isso que tem gente que se acha mais, né? Na verdade, a gente costuma dizer, né? Outro dia eu estava brincando com o pessoal, falei assim, estava fazendo uma análise dos nossos defeitos, né? E aí tem gente que fala assim, sabe, o meu maior defeito é a humildade. Tá bom, né? Menos, baixa a bola. O maior defeito é a humildade. Tá. Então vejam, o poder ele tem que ser utilizado com equilíbrio. Tem que ser usado com misericórdia, se colocar no lugar do outro, ter essa sintonia, saber que hoje você está... Se você foi imbuído para ter um poder por uma determinada situação, é fundamental que você saiba usar aquele poder para auxiliar as pessoas que estão numa situação inferior. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Se você usa um poder para criar dissensões, que nem ele está dizendo, que não favorece a paz, né? Você fica criando só discórdia. Tem pessoas que às vezes ficam degladiando para conseguir um poder a todo custo. Então ele quer, vamos supor, vai ser o síndico do prédio. Conseguiu um poder. E se acha, que nem eu estava falando, a última bolacha do pacote. Ele está investido de um poder temporário, ele tem uma responsabilidade. Que quanto maiores os poderes, aí eu lembro do tio Ben, do nosso querido Spider-Man, né? O Homem-Aranha. E aí o que ele fala? Quantos maiores os poderes, maiores as nossas responsabilidades. Então, poder não significa estou tranquilo, não. Aumenta a tua responsabilidade. E aí nós vamos ser tomados a conta
O que fizemos com o poder que foi investido a nós? O que fizemos com o dinheiro que foi colocado à nossa disposição? Parábola dos talentos. Aplica-se, rapidinho nessa situação. Então ele vai concluir dizendo: se você utiliza o poder sem equilíbrio, sem usar misericórdia, não favorecendo a paz, é um trono de ilusão enfeitado de flores mortas do desencanto, no qual se assenta um cadáver em forma de homem. Bem colocado, né? Bem colocado. Na verdade, não é um homem, né? É um ser estranho que está ali naquele momento. E aí ele vai para outra consideração sobre a inteligência. A inteligência que não ama, que não expande as luzes do conhecimento nobre, é como um árido deserto, onde nem sequer viceja uma única flor. Bom, a gente pode dizer, né, que a razão sem a emoção não tem valor. Assim como a emoção também, o coração sem a razão, se perde. Há que ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. O cérebro, ele é importante na nossa constituição, nos nossos sentimentos. Mas o coração, ele serve de equilíbrio. Então, se você for uma pessoa muito racional, você vai analisar as coisas muito frias. Se você for uma pessoa muito emotiva, você vai analisar muito sem aquela ótica da razão. Por isso que é importante fazer esse equilíbrio. Nem tanto usar a razão fria e calculista e nem usarmos tão somente a emoção que às vezes nos leva à perdição. Precisamos, né? O vigiar e orar entra também aí, nesses momentos. Vigiar e orar. Então a inteligência que não ama, o que é? Uma máquina que não expande as luzes do conhecimento nobre. Por exemplo, eu tenho um conhecimento, eu descobri tal coisa, e aí eu guardo só para mim isso daqui. No local que eu trabalhava, tinha uma pessoa assim que ele era muito egoísta. Ele sabia as coisas e tinha sempre medo de que se ele passasse aquele conhecimento para outras pessoas, ele poderia ser substituído. Olha que absurdo, né? Então ele não passava o conhecimento com medo de que alguém pudesse, conhecendo aquilo que ele já sabia, então ele falava que ele poderia ser desprezado, ele poderia ser substituído. E por conta disso ele trabalhava de uma forma egoística. E não é assim que funciona. A gente está todo mundo, um aqui ajudando o outro, tentando se melhorar. Se eu tenho um conhecimento, eu vou passar esse conhecimento. Eu tenho que tentar transmitir, não ficar guardando para mim. Vou guardar a luz, né? Vou pegar então a luz e vou colocar dentro do armário. Não, a luz tem que ser colocada no alto para iluminar a tudo. Não está na empresa não. O que você acha? O que você acha? O progresso, né, Flavinho? O progresso. E as pessoas não são assim, né? Sempre vem outras pessoas que acabam tendo conhecimento independentemente daquilo que ele segurava para si. Então não é assim. A Elizabeth falou, nós não somos insubstituíveis. Essa é a verdade. E na verdade é um fato, né? A gente pode dizer, materialmente falando. Bom. Natália, hoje no meu trabalho havia um médico destratando toda a equipe. Triste de ver. Natália, eu vou te falar uma outra coisa, que o meu sobrinho, ele está fazendo residência em Rio Preto. E ele ficou impressionado com a capacidade de atendimento dos médicos lá de Rio Preto. E não tem essa de chamar de doutor. Ele está no R1, né, primeiro nível lá da residência. Ele ficou impressionado que quando ele faz o atendimento e precisa um especialista numa determinada área, um cardiologista, um neurologista, que seja, o médico não se faz de rogado, rapidinho já está lá, falou, pode me chamar quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar, nós estamos aqui é uma equipe, nós não somos um grupo individualistas. Então, a gente vê também esses lados, sim, as pessoas infelizmente trazem essa arrogância dentro de si, se acham superiores aos outros porque detêm um cargo, uma faculdade ou têm um conhecimento. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Somos todos. É aquilo que eu falo, né?
quando o médico quando ele morrer, ele vai para algum lugar diferente debaixo da terra que uma pessoa, vamos supor, um faxineiro do hospital. E já está falando da equipe, né? Da equipe. O que a gente tem que fazer por essas pessoas é orar por elas. Infelizmente, é orar, pedir que a espiritualidade possa ampará-los. Esses arrogantes são poucos. Ainda mais as pessoas precisam tomar cuidado hoje em dia, né? A gente precisa tomar cuidado, que antigamente as pessoas falavam o que queriam, não tinha testemunha, as pessoas até presencialmente tinham medo de testemunhar alguma situação e poderiam às vezes sentir um problema, né? Eu vou testemunhar alguma situação, vou perder o emprego. E o que acontece? Hoje em dia, com os celulares, a pessoa está falando uma coisa e está sendo gravado. Ele está sendo filmado e joga numa rede social um negócio desse, um médico desse perde o emprego. Então você precisa tomar muito cuidado, né? Lembra a frase de Paulo? Que nós somos cercados por uma multidão de testemunhas? Antigamente, né, na época de Paulo, ele se referia a testemunhas espirituais, né? Os espíritos que acompanhavam, né? Exatamente isso. E o que acontece hoje? Não só a gente está sendo acompanhado por essa multidão de espíritos, como a 459, que eu sempre gosto do livro dos espíritos, a pergunta 459, interferem os espíritos em nossas vidas muito mais do que podemos imaginar. São eles que vos dirigem na maioria das vezes. Então hoje, além disso, nós temos as redes sociais, que as pessoas às vezes com o smartphone filmam uma pessoa fazendo uma atrocidade dessa, a pessoa pode perder o emprego. Lembra uma situação de uma pessoa aí que teve um fato, quando uma questão foi chamar a atenção de um engenheiro, acho que numa fiscalização, não, o fiscal foi chamar, o cara foi com toda a educação, o senhor, por favor, senhor não, engenheiro, né, formado, não sei o que lá, quer dizer, menosprezando o outro. Não existe, gente, para com isso. Quando a gente morrer, a gente vai tudo pro mesmo buraco, né? Modo de dizer, nesse sentido, materialmente falando. E ninguém é melhor que ninguém. A gente tem que rogar, na verdade, a Deus, tem que ter pena, né? No sentido, né? Temos que ter compreensão dessas pessoas que agem assim. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Vocês estão falando alguma coisa da Babi, não deu para eu acompanhar aqui, mas a Babi, ela deve não estar muito bem, mas ela participou de uma live fantástica agora há pouco, né? Participou de uma live fantástica agora há pouco com o Tiago, e a Camila entrou no finalzinho lá, a Camila até deu uma participação especial dela lá, né? Dando sequência aqui. A vaidade é capitoso vinho a embriagar os nécios, ou simplesmente pode ser considerada areia movediça sobre os pés dos incautos. Vaidade, né? Vaidade é aquela coisa assim, eu me vanglorio de tal coisa, eu sou vaidoso, que a gente costuma dizer, né, que muitos de nós somos aqueles pavões, né? Tem aparência por fora, mas olhando os pés, né? Olhando os pés. Vaidoso de quê? A vaidade não te leva a nada. E como que ele coloca? Um capitoso vinho a embriagar os nécios, os incautos, né? Ou simplesmente pode ser considerado uma areia movediça sobre os pés dos incautos. Então, na verdade, é isso. A gente não tem que ter vaidade. Vaidade de quê? Orgulho de quê? A gente tem que tentar trabalhar as nossas melhores vibrações, as nossas melhores energias, aquilo que trazemos melhor de nós. Sermos vaidosos porque não nos leva a nada. E aí ele vai para uma outra frase também. Sexo sem amor responsável é a matriz da prostituição, indústria do aborto e sanatório da loucura. Bom, essa questão de sexo é muito importante ser colocada também. Por quê? Ele coloca de uma forma muito amorosa, né? O sexo é praticado com amor, não é pecaminoso, não é feito de uma maneira desrespeitosa. Mas que ele fala, se não for feito desse jeito, pode trazer complicações como uma prostituição,
a levar ao aborto ou ao sanatório da loucura, porque quando falta o amor, quando falta o carinho, quando falta a energia fluindo entre duas pessoas, geralmente vai acabar trazendo consequências desagradáveis. Então é importante, sim, fundamental para a vida. Sem o sexo a vida não continuaria. Mas tem que haver também. O João Carlos falou assim que a vaidade, segundo Al-Pacino, é o pecado favorito do diabo. É verdade. Esse aí é o filme chamado Advogado do Diabo. Muito bom, por sinal, que ele trabalha os pecados capitais. Então vejam, o sexo ele é importante para preservação da vida, tudo mais. Mas ele tem que ser feito, tem que ser construído de uma relação harmoniosa, com respeito, com carinho, com uma troca de gentilezas. Não é, né? Infelizmente, a gente não está aqui fazendo julgamento de valores das nossas irmãs que se prostituem, né? Ou aquelas pessoas que, infelizmente, se perdem, às vezes, no aborto. Não estamos fazendo juízo de valor, ninguém sabe quando a pessoa está passando por uma situação dessa. Então, falar assim, criticar uma pessoa que é prostituta, ou uma pessoa que fez um aborto, não é por aí, gente. A gente não está na pele das pessoas para fazer julgamento. E ainda se estivesse na pele, será que você não ia fazer pior? É que eu sempre coloco, julgar o outro é facinho quando você está numa situação confortável. Agora, quando você está numa situação, né, de dificuldade, que passando fome, gente, não é assim, né? Não é assim que funciona. A gente tem que tomar cuidado com os nossos preconceitos, com os nossos julgamentos, com as nossas falsas conceitos de moralidade. Né? Tem que se colocar no lugar do outro às vezes para ver e não fazer um julgamento. Mas é isso que ele coloca para nós, que muitas vezes o sexo sem o amor responsável pode nos levar a uma situação de prostituição, a uma situação de aborto e até uma loucura, quantas as pessoas se perdem, às vezes, por uma situação de sexo desregrados e N situações que a gente já conhece bastante. E aí ele vai para um outro campo também muito complicado, né? Ciúme é o amor que se deixou atrofiar por falta de ginástica da compreensão. Olha, gente, o ciúme, a gente fala, mas tem que ter uma pitadinha de ciúme para temperar o amor. Olha, eu acho assim, o ciúme é uma atitude que, na verdade, reflete falta de confiança, falta de certeza daquelas coisas da pessoa que você está se relacionando, né? Então, é importante você ter essa consciência como que ele coloca para nós? Ciúme é o amor que se deixou atrofiar por falta da ginástica da compreensão, não só da compreensão, mas da confiança, né? Do companheirismo, de você ter uma tranquilidade. Já imaginou também se o ciúme, de uma forma doentia, ele leva a cometer às vezes atrocidades. As pessoas começam a desconfiar de tudo e de todos, qualquer situação, e vira um inferno a vida das pessoas. Então, é importante que se tome consciência disso. Não que a pessoa vai de qualquer jeito um relacionamento. Né? Relacionamento de qualquer jeito, eu lembrei até aquela da mensagem do Apolo, quando ele falou, né? Um relacionamento mais ou menos, um casamento mais ou menos, uma vida mais ou menos, e você acaba sendo um mais ou menos. Não, tem que ter o sentimento, mas tem que ter principalmente a confiança. Principalmente a confiança. E aí ele vai falar para nós: morte, saída do limitado para o infinito da vida. Carta de euforia que a natureza concede ao cidadão da eternidade. Bom, aí é aquela grande questão. Para nós que somos espíritas, nós sabemos que a morte não existe. Nós sabemos que a morte não existe e que a morte nada mais é que uma passagem que a gente vai ter que submeter um dia. E a gente pode aqui fazer uma previsão, né? Não precisa nem uma bola de cristal, mas a gente vai fazer uma previsão aqui que essa
ninguém erra. Todos nós vamos passar pela experiência da morte. Todos nós. Não sabemos quando, de que forma ou não. De que forma ou não. Mas vamos passar por ela. E já passamos por tantas outras vezes. É que a gente esquece. A gente esquece. Agora, a única certeza que é importante para nós que somos espíritas é sabermos que a vida continua. Que a vida continua. A Elizabeth diz, é uma libertação. Sim, é uma libertação. Quando você, na condição de espírito encarnado, cumpriu efetivamente a tua missão. Tudo aquilo que você veio aqui fazer. E aí você chega do lado de lá, como diz a música da Cacá Rezende, né, do lado de lá. E aí, como que nós vamos ser do lado de lá? O que somos aqui. É o nosso reflexo. Nós vamos refletir exatamente quando chegarmos no plano espiritual aquilo que somos. Nós não vamos nos transformar em santos, espíritos evoluídos, num estalar de dedos, só porque nós libertamos do corpo físico. O Jerônimo, na situação de encarnado num corpo convalescente, com todas aquelas dificuldades, muito claramente foi uma bela e grande libertação. Porque ele cumpriu, com certeza, a sua missão de encarnado aqui como espírita, resgatou muitos débitos pretéritos de suas existências anteriores. É como o pessoal costuma falar, né, de passados pretéritos, né, Martielli? Diz que eu falei uma frase dessa, eu não nego não, pode ser que eu tenha falado, não vou dizer que não disse isso, mas o que é importante é que quando você resgata aqueles seus débitos pretéritos, então significa que você já está mais livre, mais liberto. Esteve em condição de cumprir a sua jornada evolutiva. Agora, a grande diferencial da doutrina espírita. Tá bom, você falou que eu falei, não vou desmentir que eu falei. Eu já falei um ponto pontual, então falar que eu já falei um passado pretérito, está tudo bem. Então, o que eu estava dizendo? Que a grande realidade da doutrina espírita é saber que a vida continua. Que os seres que partiram antes de nós iremos encontrá-los novamente. E que por maior que a dor, a saudade se faça presente em nossos corações, nós tenhamos a certeza que o reencontro é uma certeza. Assim como, por exemplo, o que a gente pode pensar das pessoas que a gente acaba encontrando, que a gente acaba fazendo uma amizade. Você fala assim, é que nem a gente coloca no próprio encontro espírita, né? Que a gente coloca no encontro espírita praticamente como se fosse um encontro de almas afins, como se a gente tivesse reencontrado depois de algum tempo. E tamanha sintonia de pensamento, de atitudes que a gente tem tomado. E isso é importante. Então fala assim, por acaso que eu encontrei essas pessoas? A gente sabe que o acaso não existe, né? E aí o Jerônimo vai finalizar com a seguinte frase: caridade, onipresença de Deus. Pastor Eduardo, seja bem-vindo, uma boa noite. Então, caridade, onipresença de Deus. Quando a gente desenvolve a caridade, e desenvolver a caridade, a gente está agindo em nome de Deus. Fazermos a caridade é exatamente assim. Não a caridade que machuca, que fere. A caridade de uma palavra amiga. A caridade de ser um bom ouvinte. A caridade de ter consideração pela pessoa que está sofrendo. A caridade de fazermos tantas coisas para os outros e principalmente para si mesmo. Principalmente para si mesmo. É muito importante a gente trazer essa consideração de pensar em caridade não só para o próximo, mas para com a gente mesmo. Isso é muito importante. Então a caridade, como diz Jerônimo, significa a onipresença de Deus, onipresença de Deus em nossa vida. Que quando a gente está fazendo algo em prol de alguém, a gente está agindo em nome de Deus. Então, essas aqui eram as considerações que o Jerônimo trouxe para nós. Na noite de amanhã nós teremos a mensagem intitulada Conceitos. Ele vai trazer alguns conceitos para nós, tá? E antes de passarmos para a nossa prece,
Eu vou falar novamente a mensagem da nossa querida Isa Lima, que ela é tocante e muito bonita, por sinal. Que todos floresçam onde Deus os plantou. Que lindo, viu, Isa Lima? Gostei demais. Magnífica essa frase. Traz para a gente que nós podemos ser flor onde quer que a gente esteja. Que a gente possa ser, né? O Jerônimo se intitulava o aprendiz de jardineiro. Ele se intitulava o aprendiz do jardineiro. Na mensagem ele pode dizer, naquela mensagem, né, da princesa e o jardineiro, ele fala: receba um abraço afetuoso deste aqui que é o aprendiz do jardineiro. Então, se o Jerônimo é o aprendiz de jardineiro e nós sejamos essas flores, né, que nós possamos florescer aonde Deus nos plantou. Estejamos então em condições de germinar, sermos essas flores, produzirmos frutos e trazermos também a boa semente da nossa palavra em benefício de todos. Eu vou pedir então a vocês também, aqueles que puderem nos acompanhar na prece. Amanhã o meu cunhado Fábio Bonfim, ele vai passar por um procedimento assim de urgência. Ele tem uma pedra de quase 1 centímetro no canal do ureter. Então, estava com dor já há uns dias e na tomografia constatou essa pedra de quase 1 centímetro. Então eu pediria a vocês também que pudessem vibrar por ele. Ele vai passar por esse procedimento amanhã às 10 da manhã no Hospital São Paulo aqui de Araraquara. E puderem então vibrar por ele, eu agradeço. Então agora nós vamos fazer as nossas preces. Aqueles que se sentirem confortáveis, que possam colocar um copo com água, pedindo à equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar e colocar o remédio de acordo com a necessidade de cada um, né? Agora eu vou colocar então a música da Ave Maria. E assim, queridos amigos, vamos unir os nossos pensamentos em prece e oração. Tomarmos uma inspiração profunda, relaxarmos, soltando o ar lentamente. Estarmos numa posição confortável, ouvindo os acordes dessa melodia que envolve os nossos corações, pedindo ao nosso Mestre Jesus que se faça presente junto a nós neste momento. Que Ele mesmo disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, que estarei presente. Somos gratos, Senhor, pela sua presença entre nós, pelas presenças dos nossos anjos de guarda, pelas presenças desses companheiros queridos que nos acompanham, mesmo à distância, por meio desta live. Abençoe a cada um de nós, Senhor. Abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Ampara-nos na nossa jornada. Auxilia-nos nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos. Pois dissestes: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, pois eu vos aliviarei. E assim, Senhor, estamos entregando as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos receios a Ti. Ampare a cada um de nós, Mestre. Dá-nos a serenidade, a paz de espírito tão necessária em nossas vidas. Rogamos, Senhor, que ampare os desamparados da sorte, os andarilhos do caminho. Cuida, Senhor, dos velhinhos, dos órfãos, dos nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, outros também perdidos nas drogas, nos vícios. Ampara, Senhor, aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual. Dá o consolo àqueles que aqui restaram. Rogamos também, Mestre, que ampare a todos os doentes, aqueles que estão internados nos hospitais, nas casas de repousos.
Auxilia os médicos, atendentes, enfermeiros, que estão na linha de frente desta doença que assola a humanidade toda. Rogamos, neste momento em especial, para o Fábio Bonfim, que vai passar para um procedimento cirúrgico amanhã, no Hospital São Paulo, aqui de Araraquara, às 10 da manhã, que o seu anjo de guarda, que nosso querido Jerônimo Mendonça, que o Fabinho teve a oportunidade de conviver também com ele, possa estar junto a ele, amparando, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa amparar o médico, para que o procedimento corra na mais perfeita paz, tranquilidade, e que ele possa se recuperar rapidamente. Também, Senhor, cada um de nós traz no seu íntimo um pedido muito particular, um ente querido, uma dor na sua alma, um coração aflito. A nossa querida Babi também possa ser amparada nas suas dores, nas suas dificuldades. Cada um de nós vibrando um pelo outro, formamos uma corrente de luz que chega até o nosso Pai Maior. Rogamos à equipe médica espiritual também que fluidifique essas águas, que elas possam receber o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos, Senhor, pela oportunidade deste singelo encontro, das bênçãos recebidas, dos companheiros queridos que aqui vieram, que virão depois. Ampara-nos, Mestre. E para agradecer dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês que esteve aqui presente entre nós. Uma alegria muito grande poder contar com cada um de vocês. A gente sempre diz que fazer essa live, embora beneficiado maior sejamos nós mesmos, a gente fica muito feliz por a presença de cada um de vocês, que vocês são realmente a razão da gente estar fazendo esse singelo trabalho. Essa troca, essa energia que flui de coração para coração, de espírito para espírito. E como sempre digo, que nós tenhamos uma noite iluminada de estrelas radiantes a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.